Bem, com relação à própolis, primeiro vamos fazer um pequeno histórico, né? A, a própolis já está presente desde o Gênesis, né? Lá na Bíblia já tem, ó, levai ao varão presente um pouco de bálsamo e um pouco de mel. Se chamavam de bálsamo antigamente, né? E ela já era utilizada no processo do embalsamento de faraós, lá na civilização egípcia. Em Roma, era utilizada como cicatrizante pelos guerreiros, né? Também muito utilizada na civilização grega. E o nome própolis significa o quê? Polis, cidade. Pró, em favor. Então, é uma substância que as abelhas aí produzem em favor da colmeia, para auxiliar a colmeia, né? Foi muito utilizada também na Primeira Guerra Mundial e atualmente a procura dela é crescente porque ela é uma terapia alternativa. O que é a própolis? A própolis é uma série de substâncias resinosas, gomosas e balsâmicas. Por isso que foi falado lá na Bíblia um bálsamo, né? De consistência viscosa. Sua coloração é muito variada, então você tem a própolis verde, famosa própolis verde, né? A própolis vermelha, né? Em países de clima temperado, ela tende a ir do amarelo claro ao escuro e até chega a ser marrom. Então, você vai ter vermelha, né? Aí a própolis cinza, amarelada aqui embaixo, né? Meio voltada para o marrom. Então, a coloração dela vai variar. Como ela é, da onde ela é coletada? A gente viu semana passada que o mel, né? O mel é coletado do néctar das flores. A própolis não. A própolis não é o néctar. A própolis é derivada de resinas vegetais. Então, a abelha vai na planta e coleta resinas. São essas resinas que vão dar origem à própolis, tá? E de onde são essas resinas? São de brotos, das cascas, das flores, das folhas, certo? Então, uma série de origens aí na planta que dá origem à própolis, diferente do mel. O mel é o néctar que está presente na flor. A própolis são resinas. E onde estão essas resinas? Broto, casca, folhas, flores, em diversos locais na planta. Ela é realizada por abelhas campeiras, normalmente abelhas mais velhas, tá? Que se especializam em colher apenas a própolis. Então, essa abelha, quer dizer, apenas a resina para fazer a própolis, né? Então, essa abelha, normalmente as abelhas mais velhas, né? São especializadas aí nessa coleta. É um trabalho bem cansativo, que ela está numa folha, né? Nada a ver com flor, tá aqui numa folha, pegando a resina aí para fazer a própolis. Após a coleta, essa resina é transportada para a colmeia, aqui sendo transportada pela pata. E na colmeia ela é feita a própolis. E quanta própolis vai ser feita? Aí depende. Por exemplo, a luminosidade afeta a produção de própolis. Se o apiário estiver num lugar com sombra, é melhor para a produção. Normalmente, muitas vezes, os apicultores se especializam, né, em produzir apenas a própolis.
altitude também. Até 1.140 metros de altitude, uma produção melhor. Apiários que estão em lugares muito altos, né? Acima de 1.380 metros, já começa o quê? A ocorrer perda de produção na própolis. A sazonalidade. No Brasil, consegue-se produzir o ano todo, praticamente. Já no hemisfério norte, a produção deles é apenas no verão. Então, no Brasil, a gente não tem invernos tão rigorosos assim, né? Conseguimos produzir o ano todo. Aí tem diversos estudos, né? Colmeias com estoque de mel, ou seja, onde não foi coletado com mel, ou nos quais as abelhas foram alimentadas artificialmente, a produção é 2 vezes maior. Porque daí a abelha destina o seu tempo à produção da própolis, né? E na colmeia, ela é utilizada para quê? Para que a abelha utiliza a própolis? Para vedar frestas e a própria entrada da colmeia. Então, aqui você tem uma madeira embaixo e uma madeira em cima. Esse cimento aqui que a abelha coloca é a própolis. Então, é o tipo de uma massa que ela produz, né? Para manter unida as partes da colmeia. Também ela é utilizada nos alvéolos, para a produção dos alvéolos, né? Em menor quantidade, porque o alvéolos é praticamente cera, mas também vai um pouco de própolis, inclusive pelo seu efeito antimicrobiano, né? Para preservar o alvéolo, para preservar a cera do alvéolo. E também para cobrir eventuais invasores mortos que estejam no interior da colmeia. E até abelhas adultas, às vezes, né? Normalmente, quando tem um invasor, elas tendem a colocar esse invasor para fora. Mas se entrar, por exemplo, uma abelha pesada, uma abelha grande, uma formiga grande, que elas têm dificuldade de transportar para fora, elas acabam embalsamando lá dentro. Ou seja, pegam a abelha invasora e cobre o corpo dessa abelha com a própolis, para essa abelha não entrar em decomposição, não liberar micro-organismo lá dentro da colmeia. O que vai ter a própolis? 50, 55% de resinas e bálsamos, 30 a 40% de cera, até 10% óleos vegetais, 5% de pólen, 5% de diversos materiais orgânicos e minerais. Então, é uma composição bem variada. Mas o maior constituinte são resinas e bálsamos retirados das plantas. Vai apresentar mais de 300 compostos químicos, ou seja, flavonoides, ácidos aromáticos, aminoácidos, minerais, vitaminas, né? Então, a gente percebe o quê? É uma composição muito diversa. O que significa isso? Significa que uma própolis de um apiário normalmente é diferente da outra, que é diferente da outra. É um componente que tem muita diversidade. A gente viu que o mel tem alguma diversidade também, mas basicamente o mel é açúcar e água, né? A própolis, não. A própolis, de acordo com a flora que tiver do lado ou próxima à colmeia, ela vai ter uma composição muito diferente uma própolis da outra. Mas o que a gente sabe que ela tem? Tem ácido ferúlico, que é antibacteriano, ácidos orgânicos aromáticos, ácidos graxos e componentes fenólicos, que são antibacteriano, antifúngico, cicatrizante, oxidante,
CAP, que é imunomodulador, anti-inflamatório e anticarcinogênico. Então, ela vai ter uma diversidade de compostos. E com relação à qualidade, no Brasil, a gente vai utilizar o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade da Própolis, que está presente na Instrução Normativa número 3 de 2001. Ela é de acordo com... Ela é classificada, né? A gente vai ver lá, em dois tipos, basicamente. O extrato de própolis e a própolis. Então, essa é a legislação, ó. Instrução Normativa número 3, de 19 de janeiro de 2001. Só lembrando que a instrução do MEL era número 11 de 2000. Então, essa daqui é número 3 de 2001. Então, essa lei vai o quê? Aprovar os regulamentos técnicos de identidade e qualidade da apitoxina, que é o veneno da abelha, da cera, da geleia real liofilizada, pólen aprícola, própolis e extrato da própolis. Isso é o que interessa para nós, tá? Na aula de hoje. Então, própolis e extrato da própolis. Então, vamos ver lá embaixo o que ela fala sobre a própolis. Aqui. Anexo 6, né? Regulamento técnico para fixação da identidade e qualidade da própolis. Objetivo: estabelecer os requisitos de identidade e qualidade a que deve atender a própolis. Daí, o que é, por definição, a própolis? Produto oriundo de substâncias resinosas, gomosas e balsâmicas, colhida pelas abelhas, de brotos, flores e exudados de plantas, nas quais as abelhas acrescentam secreções salivares, cera e pólen para a elaboração do produto final. Então, ela é uma mistura, né? Vai ter um pouco de cera, um pouco de pólen, um pouco de secreções salivares e, principalmente, as substâncias resinosas, gomosas e balsâmicas das plantas. Ela será classificada quanto aos flavonoides, entre 1 a 2%, menos de 1%, 1 a 2% ou mais de 2%. Produto de designação própolis. Aí tem as referências. E o mais normal, ou seja, aí composição, né? Compõe-se de resinas, produtos balsâmicos, cera, óleos essenciais, pólen e microelementos. Aroma depende da origem botânica, a cor é variável, conforme a gente viu. Sabor de suave balsâmico a forte e picante. Consistência maleável e rígida. Cera máximo. Então, para própolis em si, a gente vai ter o quê? Umidade máximo 8%, cinzas máximo 5%, cera máximo 25%, compostos fenólicos mínimo 5%, flavonoides mínimos 0,5%. Atividade de oxidação, massa mecânica, etc. e tal. E ali tem as provas, né? Acondicionamento, aditivos. Para vender própolis pura não se autoriza.
Daí vem contaminantes, etc. e tal. Então, essa é a própolis pura, ou seja, a própolis no estado sólido. Aí ele fala rotulagem, métodos de análise, amostragem, etc. e tal. Só que além da própolis, a gente tem o quê? Normalmente, a gente compra ela diluída, ou seja, na, é, na, na é, a gente compra ela líquida. Isso, obrigado. Líquida, ou seja, na condição de um extrato. A gente não compra ela sólida, né? Porque sólida ela parece uma massa, né? E a gente normalmente, quando vai na farmácia ou quando vai na casa de produto apícola, a gente compra ela na forma líquida. Por que na forma líquida? Porque ela foi extraída. O que significa isso? Significa que ela foi extraída em álcool neutro, normalmente de grau alimentício, por processo tecnológico adequado. Ou seja, eles pegam aquela própolis sólida, mistura ela com álcool e a partir daí extrai o quê? Extrai ela e você vai ter o extrato de própolis, que é na forma líquida, né? Mesmo porque a própolis sólida, ela é dura, difícil de você obter ela. Se ficar mastigando é muito dura, né? Então, o que é o extrato de própolis? É constituído de elementos solúveis em solução hidroalcoólica, álcool e água. Aí você vai ter o sabor, depois a gente vai ver como é feita essa extração, mas você vai ter o sabor de forte, suave, amargo e picante. No caso, a própolis diluída em álcool vai ter mínimo 11% de extrato seco, cera, daqui no máximo é 1%, lá em cima era 25%, aqui cai para 1%. Aí você vai ter que, tem que seguir toda essa legislação. Compostos flavonoides, mínimo 0,25%, compostos fenólicos, mínimo 0,5%, teor alcoólico, máximo 70%. Isso é importante. Então, você pode ter uma mistura de 30% de própolis até 70% de álcool. Bom, não pode ser metanol, tem que ser álcool etílico, álcool normal, né? Normalmente eles utilizam o álcool etílico obtido de cereais. E você tem algumas outras análises aí embaixo, né? Condicionamento. Deverá ser material apto que confira ao produto uma proteção adequada. Aditivo não se admite, outros contaminantes, higiene, pesos e medidas, etc. e tal. Aí, métodos de análise, né? Ou seja, em resumo, a própolis pode ser comercializada na forma sólida, que ela nunca é, ou na forma líquida. O que significa forma líquida? Pega-se a própolis, dilui ela em álcool etílico, normalmente álcool de cereais. Então, da seguinte maneira, o apicultor vai lá e raspa ela. Observando que não evitar deixar a própolis muito velha, tá? Ou ele vai e raspa sempre, né? Ou vai ficar difícil dele aproveitar, tá? Porque ela vai ficando velha também, ela fica estranha, fica com muitas impurezas. Daí, para ele fazer essa coleta, ele pode. Tem diversas maneiras, né? Uma delas é fazer o uso de tela plástica,
onde ela vai ficar ali depositada, tá vendo? Então a abelha vai e quer fechar os vãos que existem, né? Por quê? Porque aqui ele não pôs aquela tampa do apiário, então ele colocou só uma tela. E a abelha vai lá querer fechar esses vão. Que vão? Os vão entre os quadros, tá vendo? Então você tem os quadros, né? Na apicultura tradicional, eles colocam uma tampa nessa caixa. Nesse caso, ele colocou só uma tela. A abelha vai lá querer fechar a tela. Outra maneira também de se fazer essa coleta é da seguinte maneira. Colocou a tampa lá em cima certinho, só que aqui lateralmente, o que ele fez? Deixou um sarrafo a menos. Então, ele deixou um buraco aqui, tá vendo? Colocou um sarrafo lá em cima, dois aqui embaixo e deixou um buraco aqui do lado. A abelha vai o quê? Querer ali tampar essa fresta. Na hora que ela tampa essa fresta, ela produz um tipo de uma tira. Daí é que ele vai depois, tá vendo aqui? E entre os dois sarrafos, ele retira essa tira. Como se, parece até um couro, um tipo de um cinto, né? Então, essa é a própolis que a abelha depositou aqui do lado, com o intuito de fechar a caixa. Então, essa é uma das maneiras de colher. Aí a abelha produzindo a própolis, né, tentando fechar ali o buraco. E aqui o quê? Aqui o apicultor coletando já essa própolis com o auxílio de uma faca, né? Daí ele retira essa tira. Esse buraco aí ficou, que ele deixou propositalmente aí do lado. Outro tipo de própolis também, em vez outro tipo de maneira de coletar, né? Em vez dele fazer que nem aqui, onde ele deixa um sarrafo a menos na horizontal, ele também pode o quê? Colocar fechar, ele fecha tudo, daí ele vai abrindo aos poucos. Como assim abrindo aos poucos? Perceba que esse daqui ele está empurrando para a esquerda, esse sarrafo é móvel, e esse sarrafo aqui ele empurra para a direita. Então, mesma coisa aqui embaixo. Então, a abelha vem e fecha, daí ele vai lá na outra semana, puxa um pouco o sarrafo, abre mais. Daí ela vai e fecha, daí ele vai, abre de novo. Chega no final do período aí, ela fechou tudo. Então, perceba, ele não deixa completamente aberta, ele vai abrindo aos poucos. Deixa uma janela pequena, daí ela vai e fecha, daí ele abre mais, ele vai abrindo aos poucos. Daí, cada vez que ele abre, ela vai fechando. Chega aí no final de um dado período aí, ele retira completamente essa madeira que era ali, extrai a própolis e começa de novo o ciclo, que é fechar de novo a janela aí, como se fosse uma janela, ele vai abrindo aos poucos, né? Cada vez que ele abre um pouco, ela vai lá e tenta fechar e coloca a própolis ali. Outra maneira também é colocar uma moldura lateral na caixa, na colmeia, né? Ou seja, também deixou um buraco aqui, ela vai tentando fechar. E no que ela tenta fechar, ela vai produzindo a própolis, porque a própolis é, vamos dizer assim, o cimento natural que ela quer colocar ali. Com relação a alguns dados aí de produção e comercialização. O Brasil ocupa o terceiro lugar na produção mundial, perdendo apenas para a China e para a Rússia. Estima-se que produzimos 150 toneladas anuais. E, do que é produzido, aproximadamente 80% da produção é destinada ao mercado japonês. Ou seja, é exportado, e além de ser exportado,
especificamente exportado para o Japão. O Japão é um dos grandes consumidores aí da própolis. No mercado, tanto nacional quanto em outros países, ela ainda não é muito valorizada, né? Porém, no Japão, o Japão movimenta aproximadamente 300 milhões de dólares, é muito utilizada na medicina oriental, portanto. Aí o preço médio de 80 dólares, no exterior e no Brasil apenas R$ 50 o quilo. Ou seja, também é uma importante alternativa de renda extra para o apicultor. O que é a tal da apiterapia? Apiterapia é modalidade de medicina alternativa que utiliza produtos da abelha no tratamento de várias doenças. Então, a própolis é conhecida por ter diversos poderes. E aqui segue algum deles, ó. Cicatrizantes, vamos dizer, o principal poder dela, né? É um cicatrizante. E aqui tem alguns trabalhos, tá? Preventivo contra úlceras gástricas, antifúngico, sarnicida, mata-sarna, antiprotozoários, antiviral, leishmanicida, ou seja, ela possui um efeito antibiótico contra protozoários, contra a sarna, contra vírus, contra fungos, contra a leishmaniose, antitumoral, hepatoprotetor, né? Protetora do fígado, imunoestimulante, antioxidante, anti-inflamatório e antimicrobiana. Pode dizer que cicatrizante e antimicrobiana, ou seja, um antibiótico natural, né? São as duas principais características dela. Mas, além disso, tem essas outras aqui, ó, diversos e diversos trabalhos, tá vendo? Desde antioxidante, protetor, anti-inflamatório, antioxidante, popularmente boa para memória, concentração, hemorroidas, diminui a vontade de fumar, diminui a vontade de consumir álcool, né? Aí alguns exemplos, ó, utilizada como cicatrizante, tá vendo? Infecção na mão, tratamento de mel com própolis, cicatrizante, fecha feridas grandes, né? E a gente tem diversos outros estudos aí, que foram feitos, por exemplo, lá na Universidade em Botucatu, né? Aqui, por exemplo, uma placa, né? Cada pontinho desse aqui é uma colônia de bactérias, no caso de salmonela, né? E o que observou-se? A presença de 7% de própolis, cresceram poucas bactérias. 8% cresceu menos ainda. Acima de 10%, as bactérias não conseguem crescer. Ou seja, provando aí o seu efeito antibiótico contra, por exemplo, a salmonela, que é uma causadora de doenças aí no ser humano. E tem diversos outros estudos, né, que ela está sendo feita, aí, tanto na medicina humana quanto na medicina animal. Por exemplo, controle de eumentoses e parasitoses, né? Parasitoses em ovinos, em ovelhas, né? Bactericida utilizado em rações, antibiótico sobre Pasteurella multocida, que é uma bactéria aí, né, em coelhos.
foi útil no uso contra a mastite bovina, tá vendo? Recuperação em 86,6%, ou seja, é um antibiótico, né, natural, com a vantagem de não ser tão caro quanto o antibiótico. Não provoca, quando utilizada, misturada com a ração, não provoca diminuição do consumo da ração, né? Aumento de monócitos quando utilizado em girinos, né? Na produção de rã, controle parasitológico de verminoses em bovinos. Tem uma série de estudos. Esse aqui é só o exemplo de uma faculdade, né? Mochação, o quê? Cicatrização em bezerros que foram o quê? Tirado o chifre, não é isso? Tem diversos estudos, ó. E assim vai, né? Concluindo, o uso de produtos naturais podem contribuir para a manutenção da sanidade de rebanhos, o que acabou favorecendo a produtividade desses sistemas. Então, não é só na medicina humana, né? Também na medicina animal aí, ela tem sido apontada como alternativa ao tratamento de inúmeras enfermidades, com a vantagem de ser um produto natural. Então, às vezes, o gado está com mastite, por exemplo, ali ele deu, né? Como cicatrizante, né? Como antibacteriano. Em vez de ir lá comprar antibiótico normalmente é muito caro, né? Você aplicando tanto localmente como dando na dieta, tem se provado ser um excelente antibiótico natural aí. Então, esses são alguns exemplos aí do uso da própolis, né? Em medicina veterinária. Na medicina humana, a gente vai ver amanhã, eu vou falar mais um pouco amanhã, mas normalmente é como antibiótico e como cicatrizante. Infecção, dor de garganta, diversos usos, né?